Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um sábado de atividade científica. E é com muito prazer que a gente recebe hoje o Dr. Leandro Acosta. Leandro é cirurgião oncológico, formado em medicina pela UniOeste em 2004, com residência em cirurgia geral e cirurgia oncológica na Universidade do Mato Grosso do Sul. E hoje é docente da FAG e também da UniOeste e é médico oncologista no Hospital Seon. O Leandro vai nos falar hoje sobre uma doença bem complicada e difícil de tratamento, que é o tumor de pâncreas, que deve ter uma experiência muito grande. Leandro, por favor. Bom dia a todos. É uma honra vir aqui, ver professores meus aqui e poder falar para eles um pouquinho de câncer de pâncreas. Eu sei que eles têm uma vivência, uma experiência muito grande em patologias abdominais e com certeza essa aula vai vir só para complementar o que eles já sabem. Se puder apagar essa primeira luz, obrigado. Então, só para a gente falar um pouquinho de câncer de pâncreas, por que o câncer de pâncreas é tão importante? Porque, sem dúvida, é a patologia mais letal do trato gastrointestinal. Então, falando em tumores, o tumor de pâncreas é o tumor que realmente mais mata. A gente considera que a incidência do tumor de pâncreas anual ele é igual à mortalidade. E, às vezes, alguns trabalhos mostram que morre mais paciente de câncer do que se faz diagnóstico. Ou seja, nesse ano morre os que foram diagnosticados ano passado e os que foram diagnosticados esse ano. Então, a mortalidade, às vezes, ultrapassa a incidência. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da definição, a gente considera a neoplasia pancreática os tumores que se localizam no órgão denominado pâncreas, e a gente pode ter algumas subdivisões de acordo com a localização, entre cabeça, corpo e cauda, lembrando que a cabeça corresponde à maior incidência de neoplasias pancreáticas. Só para vocês entenderem um pouquinho da introdução, a grande maioria das doenças de pâncreas são incuráveis. Por que a gente fala que são incuráveis? Porque menos de 20% dos tumores são localizados. 80% dos tumores de pâncreas ou estão localmente avançados, e esse localmente avançado a gente considera em relação à circulação, à vascularização da anatomia pancreática e a doença metastática. Então, em torno de 55% a 60% dos cânceres de pâncreas, no momento do diagnóstico, já possuem doença à distância. A sobrevida é muito pobre, e a gente tem apenas 4% de sobrevida em 5 anos nos pacientes que são submetidos à ressecção cirúrgica, e nesses casos, os pacientes que têm R0 na ressecção. Então, mesmo quando você leva um paciente para a mesa cirúrgica, que ele é um tumor ressecável de início, esses pacientes, em média, vão falecer do segundo ou terceiro ano por progressão de doença. E a gente vai ter somente 4% dos pacientes sobrevivendo após 5 anos. O objetivo principal, quando se fala em câncer de pâncreas, na verdade, é você definir quais são os pacientes que realmente vão se beneficiar de cirurgia naquele momento, com a mínima mortalidade, e quais pacientes não vão se beneficiar, e nesses pacientes a gente propor uma terapia paliativa, seja ela para controle de dor, controle de icterícia, melhor esvaziamento gástrico e uma quimioterapia para poder prolongar a sobrevida. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a epidemiologia da doença, esses são dados do CIR, que é um centro de referência norte-americano, que, na verdade, eles conseguem catalogar todas as neoplasias anualmente e eles trazem para nós, de acordo com a idade, a incidência do câncer pancreático. E se a gente puder observar, a maior incidência se encontra entre a 6ª e 7ª década de vida. Esse é um outro dado do CIR, que está estimado para 2013, 45 mil novos casos americanos, com 38 mil mortes nesse mesmo ano. Se a gente observar, a grande maioria se encontra na população negra, tanto na taxa de incidência como na taxa de mortalidade. O Brasil é um país muito pobre na catalogação de tumores. Para vocês terem uma ideia, na época da residência, a gente estava 5 anos defasado. Então, em 2011, a gente estava fazendo banco de tumores de 2006. E é difícil, porque precisa de pessoal adequado para isso, precisa de prontuário bem preenchido. Então, as nossas estatísticas são sempre defasadas. Frente à evolução dessa doença, o Instituto Americano também ele fez uma
ele fez um quadro de desenvolvimento de 99 a 2006 e definiu, pelo estadio da doença, a localização, quanto por cento estava localizado, localmente avançado, ou quanto estavam disseminados, e qual a sobrevida desses pacientes em 5 anos. Então, se a gente observar, a grande maioria da doença, a gente vai se encontrar numa fase já metastatizada, com uma sobrevida muito pobre, 1,9% em 5 anos. E apenas 8% dos pacientes a gente vai conseguir diagnosticar precocemente, e esse sim teria um ganho de sobrevida. Em relação ao Brasil, os dados que a gente tem são muito antigos ainda, 2009, 2010, são dados defasados. A incidência gira em torno de 10 mil casos por ano, com a mortalidade em torno de 6 a 7 mil pacientes por ano. A intenção aqui não é falar de anatomia, mas é só para vocês entenderem o quanto é importante entender um pouquinho da circulação arterial e venosa do pâncreas e a íntima relação que ela tem com o duodeno, cólon transverso, estômago, baço e fígado. E a gente observa aqui o tronco celíaco muito próximo ao pâncreas também, que é um local de invasão muito precocemente. Então, para vocês entenderem o quanto uma doença pequena no pâncreas, às vezes se torna irressecável pela sua anatomia. Aqui uma nova imagem também, mostrando a proximidade do tronco celíaco, artéria esplênica, artéria hepática própria, comum, depois a artéria hepática própria, a artéria veia mesentérica, que é um grande limitante nas ressecções pancreáticas, e essa anatomia arterial. E aqui, só para a gente entender um pouquinho da anatomia vascular, no qual os azul são o sistema portal, sistema cava inferior e renal, e o de roxo é o sistema mesentérico e portal, na qual a gente tem a esplênica, unido com a mesentérica inferior, e depois a mesentérica superior se juntando para formar o sistema porta. Falando em fatores de risco, a gente sabe que pacientes obesos eles têm uma incidência maior de neoplasia pancreática. Acredita-se que dieta rica em gorduras aumenta 1,7 vezes a mais a incidência de tumores. O tabagismo tem efeito direto no pâncreas, então está implicado em 30% dos casos de câncer de pâncreas, sendo que aumenta em torno de 1,5 a 5 vezes o risco. Pacientes que têm pancreatite crônica, eles têm 5% de casos ao ano de tumores de pâncreas devido à pancreatite. Pacientes que desenvolvem diabetes após 45, 50 anos são pacientes que realmente deve-se investigar uma neoplasia pancreática. O álcool faz uma lesão direta no pâncreas, então aumenta a chance de neoplasia pancreática. Algumas exposições a substâncias carcinogênicas, como petróleo e 2-naftalamina também.